Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 17, que a gente vai estar lendo. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado nos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, passa a presença do Espírito Santo aqui para nos dar discernimento de Espírito, Senhor. E assim a gente pode colocar em prática em nossas vidas toda a palavra recebida através de Ti. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação, em direção aos propósitos de Deus para a sua vida, através da leitura da palavra, para edificar a sua fé e o seu espírito. Tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, que fala assim: Aí Naamã disse: Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: Boa viagem, adeus e boa viagem. O que está acontecendo aqui? Naamã foi curado da lepra, através da ordem da profecia de Eliseu. Porém, chegou um momento aqui, na hora da despedida, que Naamã estava explicando para Eliseu, explicando e pedindo perdão já de antemão, que pelo fato dele servir ao rei da Síria, ele precisaria acompanhar o rei, ok? Nas ofertas e sacrifícios que ele fazia a Rimon, que era o deus dele, era um deus pagão, e ele já estava pedindo desculpas e perdão, porque ele teria que acompanhar pelo fato dele ser oficial do exército da Síria. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aonde estiver o seu coração, ali estará a sua sentença. O que isso quer dizer? Não é o lugar que você frequenta que faz de você um pecador, mas é a intenção do seu coração. Entende? Quando frequenta esses lugares. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Você não deve frequentar o lugar com a intenção no seu coração, ok? De uma forma, aquele lugar é bom para mim, eu vou ficar aqui. Mas se você tem pessoas aqui que passam por situações que está na mesma posição de Naamã, são empregados. Entende? Se você tiver a opção de não fazer e de não ir, Deus vai se agradar do seu coração, ok? Mas se você não tiver como não ir, ou seja, se você trabalha em lugares que não vão de acordo com a vontade de Deus, ou que talvez seja lugares promíscuos, que sejam lugares que estejam desagradando o coração de Deus, ou situações que você faça, ou que seja ossos dos seus ofícios, não tem como você não fazer, ok? A intenção do seu coração precisa estar em Deus. Deus é sentimento e ele é movido a sentimento. Então, uma vez que você não tem como não fazer, não tem como não ir, não se corrompa. Entende? Esteja com seu coração voltado para o Senhor. Você é luz. A luz não se deve infiltrar nas trevas. Ou seja, a luz veio para dissipar as trevas, não para adentrar nas trevas. Uma vez que você adentra, você some, você apaga. Uma vez que você dissipa, você abrange, você abre. Ou seja, existe uma diferença muito grande aqui. Ok? A partir do momento que a luz adentra e se infiltra de uma maneira que você tá ali com a desculpa, eu vou fazer isso aqui porque todo mundo faz, apesar de eu ser luz, apesar de eu acreditar em Deus, eu vou fazer, afinal tá todo mundo fazendo, que mal tem nisso? Isso seria a luz que se adentra e fica, se deixa ser influenciada.
Mas a luz que adentra num ambiente escuro e dissipa, ou seja, ela abre, é uma luz que não se contamina, é uma luz que não se deixa ser influenciada. Entende? Então, qual é a intenção do seu coração? Se a sua intenção do seu coração está voltada para Deus, por mais escuro que seja o ambiente que você entre, ou por mais carregado negativamente que você entre, você não vai se deixar contaminar pelo meio. E você vai ser literalmente luz naquele lugar. Você vai fazer os seus ofícios e vai ser luz naquele lugar. Mas se você é aquela pessoa que se deixa influenciar pelo meio, você vai... o que vai acontecer com a sua luz? Ela vai apagar. Por mais cristão que você seja. Por mais relacionamento que você diz ter com o Senhor. Se você não estiver com a sua fé fortalecida em Deus e com o seu relacionamento em dia com o Senhor, você vai se deixar contaminar pelo meio. E com o tempo, aquela luz que você carregava, ela vai ser apagada. Entende? Não só pelo ambiente em si que você frequenta, mas porque você está se deixando contaminar por ela. Então, aonde está a intenção do seu coração, ali está a sua sentença. Porque muitas pessoas usam de desculpa, porque eu trabalho com isso, porque eu trabalho com aquilo, porque eu sou obrigada a fazer isso, porque eu sou obrigada a fazer aquilo, para poder justificar os seus erros mediante ao Senhor. Então, aqui no Naamã, o fato dele ter tido a consciência de que Deus era Deus, que ele queria servir a Deus, mas que ele tinha por obrigação servir ao rei da Síria, entende? Ele estava ali meio que querendo se ausentar do que ele poderia vir a acarretar daquele momento para frente, ok? Ele queria dizer assim, eu sou grato ao que Deus fez a mim, e eu reconheço a soberania sobre a minha vida, mas eu estou nessa situação, ou seja, ele estava numa situação, uma sinuca de bico, vamos colocar dessa forma, entende? Ou seja, ele era grato pelo que tinha acontecido a ele, através de Deus, ali através de Eliseu, e ao mesmo tempo ele estava numa saia justa com o rei dele, porque foi o rei dele que liberou ele para poder ir lá falar com Eliseu. Se você pegar para ler a história aqui desde o capítulo do versículo 1, você vai ver que foi o próprio rei, sabendo da doença de Naamã, que deu as riquezas para Naamã, para ir lá fazer como pagamento para Eliseu curar o oficial dele, para o oficial dele voltar curado para a Síria. Ou seja, em outras palavras, o inimigo, deu dinheiro para o funcionário ir até a terra de Israel, e até o rei de Israel, até Deus, para Deus curar ele, pegar o dinheiro, essa era a intenção do rei, pegar o dinheiro, e o empregado voltar para a Síria, e a Síria ia falar assim, tá vendo? Eles receberam o meu dinheiro. Só que Eliseu não aceitou o dinheiro. Eliseu não aceitou o pagamento. Tudo foi feito gratuitamente, para mostrar a majestade, a soberania de Deus e o poder de Deus sobre aquela situação. Ou seja, houve-se ali por trás, vamos botar dessa forma, houve-se por trás ali uma guerra de poder. Era Deus mostrando para o deus pagão da Síria, que era Rimon, que ele é soberania e não precisa de dinheiro para fazer nada. Que a majestade dele, o poder dele é o suficiente a partir do momento que você acredita. Entende? Se Eliseu tivesse aceitado o dinheiro do Naamã, o pagamento do Naamã, aí a vontade do rei da Síria teria sido concretizada. Entende? Ou seja, ele fez por dinheiro, ele fez por pagamento. Não foi poder nem majestade, foi o meu pagamento que eu mandei, que curou Naamã. Só que não foi o pagamento dele que curou. Foi o poder de Deus que curou Naamã. Foi a fé que Naamã colocou, denotou ali também, e obedeceu, e curou, e teve a cura. Entende? Então, traz isso para a sua realidade hoje. Se você é uma pessoa que trabalha em lugares por ordem dos ofícios do seu trabalho ou por situações que você venha passar, que você precisa fazer e não tem como você falar que não quer, que não vai, a intenção do seu coração precisa estar no Senhor. O seu coração e a sua postura
precisa estar no Senhor. Você não pode se deixar influenciar pelo meio. Porque a partir do momento que você se deixa influenciar pelo meio, você está adentrando nas trevas. E você está saindo da presença do Senhor. Você está se afastando de Deus, ou seja, está entrando no pecado. Porque a gente sempre vai ter escolha. Nós sempre temos escolha. A gente sempre tem uma válvula de escape. Entende? Uma coisa é você estar no meio e não se deixar ser influenciado. Ou seja, se chegarem para você e falar, você precisa fazer isso aqui, mas você sabe que aquilo ali que estão mandando você fazer vai contra os princípios bíblicos, vai contra os seus princípios e valores, vai contra o que Deus quer para a sua vida, não faça. Entende? Mas se não tiver como não fazer, que a intenção do seu coração esteja no Senhor. Peça perdão de antecedência e fala, pai, não tenho como, preciso fazer. Explica a situação para ele em oração. Mas a sua conduta, você, tem que estar com Deus. Justamente quando você entrega a situação em Deus, explicando a situação para ele, ok? É um modo de você chegar para Deus e falar, pai, eu não tenho como não fazer, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Porém, o meu coração está voltado para ti, não me deixe contaminar com o meio. Entende, gente? Tem diferença em você pegar e fazer e obedecer uma ordem que está te dando e você pegar e falar para Deus em oração, falando que você não compactua com aquilo, mas você que tem que fazer. Porque é osso dos seus ofícios. Entende? Então, o seu coração precisa estar na presença do Senhor, para você não se deixar influenciar pelo meio. Porque a tentação que nos rodeia é muito grande. Mas se as suas intenções estiverem em Deus, o seu coração estiver voltado para Deus, você não vai se deixar contaminar. Mas se você se permitir ser contaminado, para você sair depois é muito mais difícil, porque você está no meio. Entende? E Deus vai estar longe de você. Apesar de ele estar do seu lado, você não vai sentir mais a presença dele. Por quê? Porque você está pecando. Porque você está aceitando entrar no jogo do inimigo. Você aceitou o banquete, você aceitou o prato de lentilha. Entende? Você aceitou aquela situação ali. Então, você precisa ter discernimento para poder distinguir se a situação que você se encontra vai te tirar da presença do Senhor. Entende? Ou não. Você precisa ter discernimento. Se você puder não aceitar, melhor. Se você puder não ir, melhor. Porque não vai estar entristecendo o coração do Senhor. Ok? Mas se não tiver como que a intenção do seu coração esteja em Deus. Entende? Para você não se deixar influenciar pelos deuses pagãos. Porque se você parar para observar, se você estiver no seu lado espiritual ativo, ok? Se você estiver com o seu espírito ativo, você vai ver que tudo que a gente faz nesse plano aqui, existe o lado espiritual por trás, existe a intenção por trás. Se você estiver ligado e conectado com o Senhor, você vai conseguir pescar, você vai conseguir perceber. Mas se você não tiver, você vai cair na armadilha do inimigo e o inimigo vai te tirar da presença de Deus. Entende? Tá bom? Então sempre ora ao Senhor, sempre busque a presença de Deus, esteja com o seu relacionamento com Deus em dia, para você não cair nas armadilhas do inferno sobre a sua vida, para poder tirar você da presença do Senhor. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar, através da Tua palavra, que precisamos buscar mais a Ti e fortalecer contigo o nosso relacionamento, Senhor. Que nós venhamos buscar a Ti todos os dias e criar uma disciplina, Pai, em que Ele estar na Tua presença. Paizinho, pedimos discernimento de espírito para cada um de nós, Senhor, para que a gente possa ter, que a gente possa identificar quando a situação que nós viemos passar seja uma cilada do inimigo ou não. Pai, encha-nos com a Tua sabedoria e nos aperfeiçoa com as Tuas mãos, Senhor. Nos lapida conforme a Tua vontade, Senhor, para cada vez mais estarmos parecidos contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.